Na democracia, o voto é um direito e uma responsabilidade. Quando você dá um voto, você está delegando à pessoa o direito de representar você. Por isso é necessário que o seu voto seja responsável. Você precisa conhecer o partido, sua filosofia, suas propostas. Você precisa conhecer o candidato, se ele é uma pessoa íntegra, se os valores que ele defende são os valores que você defende, a fim de que você não apoie aquilo que você condena, que você não dê aval àquilo que você reprova. Portanto, cuide do seu voto, porque ele é absolutamente importante para o progresso e a ordem da nação. Bom dia, que alegria estarmos juntos nessa belíssima manhã de segunda-feira, hoje 26 de setembro, dia em que se celebra o Dia Internacional das Relações Públicas. Opção para a Vida nessa oportunidade, dentro de instantes, estará trazendo para você o conjunto Embaixadores de Sião e em seguida o pastor Levi Porto de Moraes trazendo a conclusão da mensagem transmitida na última sexta-feira, uma porta escancarada. Esta porta é Jesus. Portanto, continue conosco. Eu acredito que todos tiveram um final de semana debaixo de muita tensão emocional diante das notícias e do que se propagou, do que aconteceria no dia 24 de setembro. Graças a Deus que nós estamos aqui outra vez transmitindo a mensagem do Evangelho, independente do que tenha acontecido. E eu acredito que todos quantos estiveram nesse final de semana aguardando aquela notícia impactante e num certo sentido até preocupante, mas saibamos que Deus está no controle de todas as coisas. A última palavra é a de Deus. Queremos deixá-los agora com o conjunto Embaixadores de Sião. Jesus é a ponte que está sobre o rio de lutas, para o homem cansado poder do outro lado chegar. Sobre as águas barulhentas há uma ponte para alguém que precisa de ajuda, coragem e a vitória alcançar. Louva a igreja. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva. Cristo é a ponte que leva o homem ao céu. Cristo é a ponte que une o homem. Jesus dá força ao homem que está sem coragem, levanta o abatido e ao fraco ele estende a mão. É o conforto de tua alma, é a ponte para alguém que se encontra com muitos problemas em seu caminhar. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva o homem ao céu. Cristo é a ponte que une o homem a Deus.
Jesus, eu te peço que não desanimes. A luta que passa em tua vida é pra glória de Deus. Ser firme nesta ponte que ampara os teus pés, dessas águas confusas que passam na vida de alguém. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva o homem ao céu. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva o homem ao céu. Cristo é a ponte. Isso me deixou encantado, queridos. Porque antes nós estávamos no deserto. Jesus disse para mim: olha, Levi, eu sou a porta. E eu entrei pela porta. E depois que eu entrei pela porta, ele disse: aqui está o altar de sacrifício, onde tu deves ser sacrificado. Todos os teus pecados, todas as tuas mazelas, tudo aquilo que não me agrada, tu precisas deixar aqui, neste altar de sacrifício. Misbeá, lugar onde eu morro para o mundo e nasço para Deus. E isso me chamou a atenção demais. E uma coisa que mais me chama a atenção é que na cultura deles, queridos, a principal parte do corpo que eles faziam questão de queimar era o coração. Ali naquele altar. E você sabe por quê? Porque Jeremias, no capítulo 17, o versículo 9, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu sou a porta. Você entrou por mim? Dá o segundo passo. Porque se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Siga-me. Isso é sacrificar o altar, ou no altar de Deus, o meu e o seu coração. E depois que o sacerdote entrava e sacrificava, ele ia direto para o segundo elemento do pátio. E era uma pia muito bonita, muito grande. E naquela época, queridos, não existia espelhos de vidros, como nós vemos hoje. Os espelhos, eles eram feitos de bronze polido, para que se refletisse a sua imagem, para que as pessoas tivessem uma noção de como era o seu semblante. E aquela pia que estava dentro do tabernáculo, ao passar pela porta, ao entrar no altar de sacrifício, depois o sacerdote ia até aquela pia, e dentro daquela pia tinha água límpida, e água fala de alinhamento com Deus através do batismo. E o que me chama a atenção, irmãos, é que o sacerdote conseguia se ver a sua imagem. E sabe de uma coisa, queridos, nós estávamos no deserto. Nós entramos pela porta que está escancarada. Nós fomos até o altar do sacrifício, amém? Já fomos sacrificados os nossos corações para o Senhor, amém? Nós agora estamos na pia e podemos olhar e ver a nossa nova criatura, porque Paulo disse: se alguém está em Cristo, se alguém entrou pela porta, é nova criatura, as coisas velhas já, e eis que tudo se fez novo, querido. Bendito seja o nome do Senhor. É sair da perdição para a salvação, é sair da ausência, da falta para a provisão, porque Deus é o Deus que provê no deserto. Então o povo agora começa a sacrificar, começa a entender o propósito de Jesus dizer: eu sou a porta, porque quem entra por ele encontra pastagem. É por isso que o salmista disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz verdes pastos. Ele promete isso nesta noite. E quando você saía dali, e você passava por aquele altar e pela pia de bronze, lembra que nós estávamos no deserto, e muitas vezes o deserto significa pecado em nossa vida. Quantas vezes, mesmo tendo passado pela porta, nós entramos dentro do nosso quarto, e estamos em pecado diante de Deus e pedimos perdão, para que através da água que está na pia de bronze possa nos purificar.
E é o que Deus nos convida nesta noite. A eu e você entrarmos e passarmos pelo altar de Deus. Passarmos pela pia de bronze. E aí nós vemos um terceiro elemento nessa porta ainda. Que na realidade o terceiro elemento seria a segunda porta. E é a porta patar. Que significa liberar. E na sua raiz mais profunda significa espada desembainhada. E é interessante demais isso. Por que, pastor? A segunda porta do tabernáculo tinha este nome, espada desembainhada. Eu vou explicar para você por que é que tinha esse nome. Sabe por quê, queridos? Porque naquela época, na cultura judaica, na cultura do povo hebreu, existiam dois motivos para entrarem em guerras. O primeiro motivo era a guerra dos reis, dos deuses, perdão. As nações entravam em guerra. E aquela nação que vencesse a outra nação significava que o seu Deus era maior do que o Deus da outra nação. E o segundo motivo era por conquistas de territórios. Então eram esses dois motivos. E quando nós passamos por esta porta, que significa literalmente espada desembainhada, nós começamos a entender o que vai acontecer depois dessa porta. Nós vamos encontrar 3 elementos. A primeira coisa que nós entramos, essa segunda porta, e nós encontramos, é o altar do incenso. Nós temos as nossas guerras, as nossas lutas, e nós encontramos o altar do incenso. E ele está relacionado à oração e ao louvor. E a palavra para este altar de incenso, para oração, é mitpalel. Você sabe o que significa essa palavra? Mitpalel. Lá dentro do altar de incenso, o altar da oração e de louvor a Deus, que estava na segunda porta do tabernáculo, significa quando eu julgo a mim mesmo, ou quando nós nos julgamos. E agora, nós já passamos pela primeira porta, que está escancarada para a salvação. Nós já fomos sacrificados o nosso coração ao Senhor. Nós já passamos pela pia de bronze. Nós agora estamos entrando na segunda porta, que é a porta patar, que significa espada desembainhada. Nós já estamos preparados para vencer as nossas guerras. E agora, querido, nós temos o altar de incenso e de louvor, que diz que eu e você, quando nós nos julgamos, por isso que Mateus capítulo 6 diz assim, que não é pelo muito falar, porque na realidade a oração é uma análise. Lembra disso? Lembra de 1 Coríntios capítulo 11? Examine-se o homem, pois a si mesmo. E esse altar ali na segunda porta fala nisso, de examinar-se a si mesmo. Mas de frente a esse altar, existia uma mesa chamada a mesa da preposição. Dentro dessa segunda porta, e nessa mesa existia 12 pães, um pão para representar cada tribo de Israel, porque eram 12 tribos que estavam do lado do tabernáculo, lembra disso? 3 a cada parte cardeal, então 3 à direita, 3 à esquerda, 3 à frente, 3 atrás, ou seja, norte, sul, leste, oeste, 12 pães. Aí eu fui buscar o que era isso e o significado disso. A mesa das preposições, ela tinha pão sobre a sua mesa. E a palavra em hebraico, eu fui buscar lehen, ou lechem, se você preferir. Que se origina da raiz hebraica, misma, que significa guerra. E por que tinha pão em cima dessa mesa da preposição? Lembra do que eu falei dos 2 motivos principais pelos quais se ia uma guerra? Para ver quem tinha um Deus mais forte,
E para terem território, para plantarem mais, para terem mais pão. Sabe por que Deus colocou em cima daquela mesa 12 pães? Porque a palavra ali está dizendo guerra. Ele está dizendo: eu sou o Deus que venço todas as guerras. Eu sou o pão que sacia a vossa fome. Vocês não precisam se preocupar em vencer suas guerras, nem conquistar território, porque eu sou o dono do mundo, eu sou o dono de todos os territórios, e eu os dou a quem quero, na hora que quero, do jeito que quero. Bendito seja o nome dele, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós precisamos entrar pela porta. Por isso que Jesus estava dizendo lá em João, e tudo que diz tem uma explicação. Bendito seja o nome dele. Deus não nos deixa solto, Deus não nos deixa desamparado, sem saber o que está fazendo. Ele diz: é assim por conta disso e disso e disso. E ele está explicando. Se você não sabe que é a porta no deserto. É chá, está escancarada. E eu digo a você nesta noite que está aqui, ou me ouvindo através do YouTube, a porta de Deus, a porta da graça, a porta chá, ela continua escancarada. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Mas para isso, se você entrar por essa porta, preste atenção: se alguém entrar por mim, se alguém entrar por chá, será salvo. Você está perdido? Jesus é a salvação. Você está sem saber o que fazer? Ele é a tua bússola. Se você está perdido em um meio deserto escalcicante, Ele é a nuvem durante o dia. E se a noite estiver escuro, Ele é a coluna de fogo. Louvado, bendito seja o nome dEle. Aleluias. Oh, meus irmãos. E depois do pão, tinha um outro elemento ali, o menorá, que a gente conhece como candelabro. Lá na segunda porta, pastor, e o menorá? O menorá é da origem da palavra or, que significa luz. Aí o salmista vai dizer lá no Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. E agora, queridos, que você já entrou pela porta, que você já deixou o seu coração no altar de Deus, amém? E agora que você já consegue se enxergar como nova criatura na pia de bronze, e agora que você já passou pelo batismo das águas, que você está alinhado com Deus, e agora que você já está preparado para vencer a guerra, e agora que você já passou pelo local do altar do incenso, que significa adoração e louvor, e agora que Deus já disse: eu sou o Deus que lhe dou territórios e que alimenta e mata a sua fome, e agora que você tem luz para o caminho, você está preparado para passar pela terceira porta. Diga amém. Bendito seja o nome do Senhor. E a terceira porta não era realmente uma porta, era uma cortina. Porque nós precisamos lembrar de uma coisa. E no final de tudo ainda tem a surpresa maior, a cereja do bolo que eu vou contar para vocês. A primeira parte do tabernáculo chamava-se pátio ou átrio. Era o local maior. A segunda porta que nós entramos, já estamos no Santo dos Santos. Mas existe a terceira porta, e o nome desse local é Santíssimo. Lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote poderia entrar. Apenas uma vez por ano ele podia entrar nesta porta. Ele passava dias, até meses se preparando, se julgando a si mesmo, adorando ao Senhor, e ele não podia ser achado em falta. Na orla da veste do sumo sacerdote existiam sinetes, e ele entrava amarrado por uma corda na cintura, e essa corda ia até fora do tabernáculo. E o povo de Deus ficava lá fora, uma vez por ano. Todas as nações de Israel que estavam no deserto ficavam lá fora. E o sumo sacerdote entrava para adorar o Senhor. Ele entrava ali para render graças, para pedir perdão pelos pecados. E ele entrava, e depois de um certo tempo, se ouviram lá fora os sinetes tocando, o povo começava a glorificar, porque o sumo sacerdote tinha entrado na presença de Deus, tinha achado o seu sacrifício como leal diante de Deus, e ele começava a dançar. E as pessoas lá fora, só em ouvir os sinos tocarem das suas vestes, adoravam a Deus também, porque os seus pecados tinham sido perdoados, porque eles tinham entrado pela porta, e agora não precisava mais viver no deserto dessa vida.
E esse local, queridos, era o único local do tabernáculo que não tinha iluminação nenhuma. Lá era escuridão total. O Santo dos Santos era um local muito escuro. E eu me perguntava, por que, Deus? Ele disse, porque a vida do cristão é pela fé. E a fé muitas vezes é no escuro. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas a gente crê. A gente não sabe como vai pagar as contas semana que vem, mas a gente crê. A gente não sabe como é que vai ficar curado, mas a gente crê. A gente não sabe como é que bota a feira dentro de casa, mas a gente crê. Porque Ele é o Deus que luta a nossa guerra. Ele é o Deus que luta por mim, por você, que peleja todas as manhãs, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, se renovam a cada manhã, bendito seja o nome dEle. Oh, aleluia! E o sacerdote entrava. E tem um detalhe nessa porta, nessa cortina, que me chama a atenção demais. Mas eu vou dizer depois. Dentro do Santíssimo existia a Arca da Aliança. Ela foi colocada lá por um propósito. E dentro dessa Arca da Aliança existia 3 coisas dentro dela. Nós já estamos na terceira porta. Existia a vara de Arão que floresceu. Existia as tábuas da lei. E tinha o maná. E o que me chama a atenção é que a vara de Arão, ela fala de autoridade. A vara de Moisés está lá. Fala de autoridade. A palavra de Deus, a Torá, as tábuas da lei, fala da autoridade da palavra de Deus. E o maná fala da provisão de Deus. E Deus coloca estas 3 coisas para que o povo não esqueça jamais. Foram 40 anos no deserto. 40 anos se mudando. A nuvem estava baixada. E quando a nuvem se levantava, era tipo levantar acampamento. E eu fui pesquisar e foram 40 mudanças. E aquelas tendas, não era lá de coisa muito material, muito forte não, sabe, queridos? Mas Deus manteve 40 anos. E chegou até o final. E cada vez que levantava, que se baixava, se montava novamente, ela se renovava. Nós não precisamos ser muita coisa neste mundo, não. A gente só precisa ter o renovo da porta. A gente só precisa entrar por ela. Eu sei que nós somos pequenos. Eu sei que somos nada, né, diante de Deus. Mas se nós temos esse Deus, né, e Jesus, Ele é essas 3 portas. E agora eu vou lhe dizer uma coisa muito linda que eu encontrei aqui. E tem 2 coisas que é maravilhosa, que é simplesmente espetacular. Eu não sei se você já viu isso no Antigo Testamento, mas quando Davi perdeu o seu filho, tem água aqui, irmão? Por gentileza. Quando Davi perdeu o seu filho, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes. Alguém já leu isso aqui? Quando Jacó pensou que o seu filho tinha morrido, ele também rasgou as suas vestes. Quando Davi soube que Salomão tinha morrido, ele também rasgou as suas vestes. Preste atenção nisso aqui, não se desliga não. Era costume judeu, quando o pai recebia a notícia da morte de um filho, ele se levantar, rasgar a sua veste de cima até embaixo, e ficar desta forma 7 dias, em sinal de luto e de dor pela perca do filho. Aí deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, a palavra de Deus diz que ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu. E o que foi que se rasgou, irmão, de cima a baixo? O véu do templo rasgou-se de alto a baixo. As vestes de Deus se rasgaram de alto a baixo. Bendito seja o nome dele. E o lugar onde antes só entrava o sumo sacerdote, agora entra eu e você, na presença dele. Não precisa de sacerdote, não precisa de sumo sacerdote. Nós temos acesso direto ao Pai. Bendito seja o nome dele.
Aleluias! Você entende por que Deus mandou plantar o tabernáculo do deserto? Porque o tabernáculo é Jesus Cristo. Por isso lá João disse, ele disse, eu sou a porta. É por isso que ele afirmou isso, só por tudo isso, ele afirmou isso, eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, será salvo, vai entrar, vai sair e vai encontrar pastagem. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Lembre-se de uma coisa, estou encerrando. No tabernáculo, existia 3 lugares, eu disse para vocês. O átrio, lembra? O Santo dos Santos, lembra? E o Santíssimo. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu descobri. Aí dá vontade de eu cantar aquele hino, ó Santo Deus. Eu fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Queridos, o primeiro local para nós, o nome comum em português é átrio, ou pátio. O segundo local é o santo lugar, e o terceiro é o Santo dos Santos. Só que em na cultura judaica, o primeiro local lá se chama Derech, que significa caminho. O primeiro local do tabernáculo, Derech, significa caminho. O segundo local, que é o santo lugar, a sua palavra judaica para definir esse local é Emet, que significa verdade. E o terceiro local é Raima, que significa vida. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Aplauda o nome desse Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o tabernáculo. Estas são as 3 portas. Bendito seja o nome dele. Se você passou pela porta, então agradeça. Glorifique, seja o nome do Senhor exaltado nesta noite. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Queremos agradecer ao pastor Levi Porto de Moraes por sua passagem pelo programa Opção para a Vida e também a você, internauta, telespectador que esteve conosco. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. E nesses instantes finais do nosso programa, eu quero mais uma vez lembrar a todos que não deixem de orar intercessoriamente para que este programa permaneça no ar. Eu costumo dizer, não deixe esta chama se apagar. Muitas pessoas que não têm tido a oportunidade de ir ao templo, elas já chegaram para mim e disseram, pastor, já que eu não vou mais, eu não tenho mais condições físicas de ir ao templo, a igreja vem até a minha casa através do programa Opção para a Vida. Então, se você quiser nos ajudar a manter este programa no ar, peço que você faça 2 coisas. Primeiro, orar intercessoriamente para que nós permaneçamos no ar. E a segunda coisa é você ajudar através de uma generosa oferta. Se você quiser nos ajudar a manter o programa Opção para a Vida no ar, faça a sua oferta ou a doação através da agência, da conta bancária que aparece abaixo do seu vídeo, agência Banco do Brasil, 3331/meia dúzia, conta corrente 7.551/5. Nós ficaremos imensamente agradecidos. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém. Sempre que eu leio a história de Cristo, todos eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, e olhar nos seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Bem bonito, todos. Queria saber como era o seu rosto
quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor. Meu Senhor,